Até ontem eu era Jacó, um enganador, suplantador, eu era assim. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita-te ali, e faz ali um altar a Deus, que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero falar sobre o seguinte tema: as 4 ordens de Deus para Jacó. As 4 ordens de Deus para Jacó. O capítulo de número 35 vai começar dizendo assim: depois disse Deus a Jacó. Depois de quê? Quando ele fala depois, ele está querendo falar sobre a vida passada de Jacó. E quem conhece sabe que Jacó, ele brigou com o anjo do Senhor, porque queria ser abençoado. Você vê que Jacó também compra o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Esse é o Jacó. Mas agora Jacó tem um encontro com o Deus de Israel. E a Bíblia diz o texto: depois disse Deus a Jacó. A primeira ordem de Deus para Jacó, depois de toda a história, ele disse: levanta-te. Primeira ordem de Deus a Jacó é: levanta-te. Quando Deus fala para Jacó ele se levantar, ele não estava falando de uma postura física, mas ele estava falando de uma postura espiritual. A postura espiritual é que nós precisamos aprender perante Deus quando nós estamos nos momentos difíceis de nossas vidas. E quando nós estamos nesses momentos de dificuldades, caóticos, de lutas que passamos e que enfrentando, a ordem de Deus é: levanta-te, levanta-te. A segunda ordem de Deus a Jacó é: vai a Betel, vai a Betel. O nome Betel significa casa de Deus. Quando Deus direciona a segunda ordenança para Jacó, para ele ir a Betel, Deus estava falando que estava dando uma nova direção para Jacó. Você sabia que Betel é um lugar de intimidade? Betel é um lugar de adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma perante o Senhor. E Deus nos ordena nesse dia tão abençoado: vai a Betel. A terceira ordem de Deus para Jacó é: habita-te ali. Deus estava querendo falar para Jacó que ele tinha que ter perseverança, que ele tinha que ter a perseverança. Não adiantava Deus mandar Jacó para habitar em Betel, que logo depois de alguns tempos ele quisesse voltar novamente. Mas Deus, ele ordenou a Jacó dizendo: habita-te ali. Ele estava querendo dizer: Jacó, tenha firmeza, constância. Seja uma pessoa abençoada, não seja uma pessoa frustrada. Frustrada porque não recebe as bênçãos e a graça de Deus. E a quarta e a última ordenança de Deus a Jacó é: edifica um altar. Edifica um altar. Quando ele fala essa expressão, edifica um altar, Deus estava dizendo: eu quero comunhão, Jacó. Eu quero comunhão. Altar é lugar de lágrimas, irmão. Altar é lugar de intimidade. Altar significa sacrifício e renúncia. Todos nós temos que edificarmos um altar dentro das nossas casas, pois é no altar que marca a nossa comunhão com Deus. E concluindo, as 4 ordens de Deus para Jacó é que o propósito de Deus na vida de Jacó sempre foi muito mais do que ele pensava. E o propósito de Deus na sua vida sempre será para lhe abençoar e lhe fazer muito mais do que você imagina. Que Deus em Cristo abençoe, em nome do Senhor Jesus. Hoje o
teu nome continua sendo Jacó. Desce lá